Quando Abdulhamid ascendeu ao trono otomano, o império estava em crise financeira com dívidas muito altas com a Europa. Na Europa, o movimento pan-eslavista estava ganhando muita força nos Balcãs, com a alta instigação dos russos. No país, as visões liberais estavam ganhando força entre os jovens otomanos. Até mesmo circulavam ideias de uma proclamação da República. Abdulhamid, para agradar aos liberais, passou a redigir a Constituição. A Constituição foi outorgada em 23 de dezembro de 1876, estabelecendo o primeiro parlamento, a Assembleia Geral. Ambos foram abertas em 19 de março de 1877. Assim, a efêmera Primeira Era Constitucional se iniciou. A monarquia se tornou constitucional, mas a soberania real pertencia ao sultão. Porém, entre 1876 e 77, rebeliões eslavas eclodiram na Europa com a instigação dos russos. Em retaliação, tropas otomanas faziam massacres aos búlgaros, sérvios e outros povos como os gregos. No final de março, a Rússia ordenou ao Império Otomano a autonomia da Bósnia, a independência da Sérvia e a instauração de uma terra búlgara, com o principado búlgaro. Mas Abdulhamid nega esse ultimato. Então, em 24 de abril de 1877, a Rússia declara guerra. Dessa vez, os otomanos estavam mais bem treinados e equipados do que os russos, mas o comando militar otomano ainda não sabia controlar e batalhar uma guerra moderna. Então os russos, mais bem coordenados, atacaram por duas frentes, no Cáucaso e na Europa. E já no início de 1868, Erzurum, no leste, e toda a Bulgária na Europa e partes da Trácia haviam sido ocupadas pelos russos e se aproximavam cada vez mais de Constantinopla. E em 31 de janeiro de 1878, os russos que estavam na Trácia, os otomanos, assinaram o Armistício de Erdini. E negociações de paz se iniciaram, o que gerou rejeições do parlamento, que criticou as ações de Abdulhamid. Então, já em fevereiro, Abdulhamid dissolve o parlamento e suspendeu a Constituição Otomana. O Império Otomano volta a ser uma monarquia absoluta sobre a régide de Abdulhamid. Em 3 de março de 1878, foi assinado o Tratado de San Stefano, que criou uma grande Bulgária sob a influência russa. O Império Otomano perdia enormes territórios dos Balcãs, o que não agradou às potências europeias, como o Império Alemão, a Áustria, a Hungria, a França e o Reino Unido, que organizaram o Congresso de Berlim e revisou o Tratado de San Stefano para conter a Rússia. A Bulgária foi dividida. Uma parte ao norte virou um estado autônomo, um principado da Bulgária. Outra, a Romélia Oriental, permaneceu território otomano, e a Macedônia voltou ao controle direto de Constantinopla. A Valáquia e a Moldávia, que se unificaram no reino da Romênia, ficaram independentes. Os eslavos reinos da Sérvia e Montenegro ficaram independentes. A Bósnia foi ocupada pela Áustria-Hungria, mas ainda não anexada. E o Reino Unido recebeu a ilha do Chipre, o que gerou rejeição entre o povo e os soldados, principalmente entre os jovens turcos. E Abdulhamid sofre uma tentativa de assassinato em maio de 1878 pelos jovens otomanos, liderados por Ali Suave, mas que acabam fracassando. Abdulhamid se vinga e executa 23 revolucionários, incluindo Ali Suave. Abdulhamid estabeleceu a polícia secreta, Jurnal, assumindo uma política muito mais repressiva, além de mover o centro administrativo para o recém-construído Palácio de Illis, em vez de Domambas. Além disso, ele estabeleceu a Organização de Inteligência Yildiz em 1880. E para eliminar os opositores, ele abriu um caso para investigar a morte de seu tio Abdulaziz, sultão otomano morto em 1886. O caso de investigação ocorreu entre 1880 e 81. Muitos foram julgados por isso e cerca de uma dezena foram executados.
Abdul-Hamid fez esforços durante seu reinado para seguir com as inovações tecnológicas de seu pai e de seu tio, e expandiu as escolas secundárias e profissionais. Criou escolas de professores para formar mais quadros técnicos e administrativos. Introduziu escolas para meninas, mas de forma limitada para a época. E expandiu a rede hospitalar estatal em províncias importantes. Na década de 1880, foram criados serviços de quarentena e controles sanitários impostos devido à ameaça de epidemias. Apoiou a formação de novos médicos e farmacêuticos. Além disso, ele buscou na década de 1880 expandir a rede telegráfica, interligando províncias distantes ao centro imperial otomano, e começou a expandir a rede ferroviária na Anatólia e na Síria. Abdul-Hamid usou seu título de califa dos muçulmanos e tentou promover a unidade islâmica sobre o trono otomano, como uma política de coesão imperial, e para não sofrer deposições como seu tio e como seu irmão. Mas já a partir de 1881 a 82, as dívidas otomanas se tornaram alarmantes. Em um decreto emitido em dezembro de 1881 por Abdul-Hamid, entregou grande parte das dívidas à administração da dívida pública. O Império sofreu com várias perdas na década de 1880, como na perca da província de Tunis para a França em 1881 e o Egito para os britânicos no mesmo também em 1882, que mesmo ainda mantendo a suzerania nominal do Egito por até 1914, o poder efetivo estava de fato com os britânicos. Na década de 1880, a dívida pública otomana diminuiu relativamente, já que a administração pública administrou a dívida de forma eficaz. A reputação financeira otomana melhorou, o que aumentou a cooperação estrangeira, principalmente dos franceses e britânicos, na construção ferroviária. Mas a dívida pública passou a ser controlada pela França e Reino Unido, os dois maiores credores otomanos, o que fez o Império Otomano perder a sua soberania financeira. Mas a dívida total otomana só foi paga nos anos 50 do século XX, 70 anos depois. O sultão Abdul-Hamid, devido a isso, e também a chegada europeia às suas fronteiras, como na chegada britânica ao Egito, adotou uma política cautelosa perante aos europeus, especialmente com os britânicos. Na Europa, a união da Bulgária com o Romênia Oriental em 1885 foi um grande golpe para o poder otomano na Europa, pois a criação de um Estado búlgaro na fronteira europeia do Império era vista como uma ameaça perigosa para os otomanos, pois haveria com isso a presença russa por lá e do senso de vingança ortodoxo contra os otomanos muçulmanos. E por muitos anos, Abdul-Hamid teve que lidar com a Bulgária de uma forma que não antagonizasse os russos. Os otomanos participaram do Congresso de Berlim para a organização colonial na África, e nisso o poder otomano ficou com poder somente na Líbia, no continente africano. Problemas eclodiram também com Iêmen, na Península Arábica, movida pelos nacionalistas árabes e pelos muçulmanos radicais. Abdul-Hamid, para manter seu poder perante aos árabes, promoveu ainda mais a sua imagem de califa como líder espiritual dos muçulmanos dentro das fronteiras otomanas e proteger os de fora das fronteiras otomanas. Abdul-Hamid também investiu em programas de modernização de infraestrutura, como na expansão ferroviária e do sistema telegráfico, além de construir escolas técnicas e religiosas, sempre com o objetivo de modernizar o império, sem permitir que nem as ideias liberais ou nacionalistas ganhassem força. Os movimentos nacionalistas, especialmente dos gregos e armênios, foram perseguidos entre 1880 e 1890,
Para combater a ameaça russa, Abdul-Hamid tentou estabelecer relações com os países que poderiam ser auxiliares contra a Rússia, como do Império Alemão, a partir de 1888 para 89, regido pelo Imperador Alemão Guilherme II, e o Império Japonês no Oriente, entre 1887 e 89. As relações otomanas foram melhoradas com o Japão após a tragédia de Kushimoto, em 15 para 16 de setembro de 1890, quando uma fragata otomana, chamada Ertugrul, afundou na Baía de Tóquio e que matou 500 marinheiros otomanos. Os 69 que sobreviveram foram bem tratados em Tóquio e foram trazidos a Constantinopla por navios japoneses no início de 1891. As relações com o Império Alemão melhoraram bastante na década de 1890. Abdul-Hamid reorganizou seu exército segundo o modelo alemão. Abdul-Hamid convidou oficiais alemães para treinar tropas otomanas, especialmente o general alemão Komar von der Goltz, que teve uma grande influência na formação militar otomana no século XX. Além disso, Abdul-Hamid estabeleceu a escola de guerra imperial em Constantinopla, mas a marinha otomana foi negligenciada, pois Abdul-Hamid não gostava dela. Abdul-Hamid, já entre 1891 a 92, assinou um acordo com o imperador alemão Guilherme II para construir uma ferrovia que ligava Berlim a Bagdá. A primeira fase foi construída entre 1892 e 96. Foi construída uma ferrovia que ligava Ankara a Konya e foi completada em 1896, mas o projeto que planejava ligar Berlim a Bagdá nunca foi concluído, por motivos políticos e militares. Internamente, na década de 1890, começaram a surgir movimentos nacionalistas armênios, exigindo reformas e denúncias de abusos cometidos por autoridades otomanas contra os armênios, o que gerou tensões com as autoridades otomanas, o que gerou perseguições otomanas aos armênios. Mas os distúrbios seguiram. Então, em 1894, uma rebelião armênia eclodiu em Samsun, o que foi reprimido pelas tropas otomanas na região. Abdul-Hamid respondeu brutalmente a essa rebelião, e entre 1894 a 97, uma série de pogroms sistemáticos e massacres otomanos anti-armênios ocorreram, resultando na morte de 150 mil armênios. Centenas de vilarejos foram destruídos. Esses massacres consolidaram o regime de Abdul-Hamid como tirânico, e ele passou a ser chamado de Sultão Vermelho pela imprensa europeia, e forçou ele a encerrar o pogrom em 1897. Na Europa, as relações com o reino grego pioraram com relação à ilha grega de Creta. A Grécia reivindicava a ilha desde 1830. O Império Otomano negava ceder a ilha a qualquer custo, alegando que ela era sua. Então, em 1897, a Grécia instigou uma revolta em Creta, em 1897, e reuniu tropas e atacou tropas otomanas na fronteira da Grécia continental, e muitos otomanos foram mortos. E Abdul-Hamid declara guerra à Grécia, se iniciando a Guerra de 97 contra os gregos. Tropas otomanas se sagram superiores e derrotam os gregos. As defesas gregas na Tessália ruíram, e a estrada para Atenas foi aberta. Mas um acordo foi feito e a Tessália retornou para o Império Otomano, que não era otomano desde 1829. Mas Creta se tornou uma província autônoma otomana. Mas devido a um ultimato russo, Abdul-Hamid retirou o Império de Creta, e um estado de Creta foi estabelecido, ainda nominalmente sendo um vassalo otomano. Em 1898, o príncipe Jorge, filho do rei Jorge I da Grécia, foi nomeado governador de Creta. Internamente, o prestígio de Abdul-Hamid foi abalado. Nisso, Abdul-Hamid intensificou o uso da censura, da espionagem e da rede de informantes.
criando um clima de medo entre os intelectuais, estudantes, militares e funcionários públicos e estudantes do Império. Apesar disso, Abdul Hamid seguia comprometido com uma modernização seletiva, avanço nas comunicações e ferrovias, sobretudo com o início da construção da ferrovia e do Hijaz, que demoraria 10 anos para ser feita entre 1898 a 1808, que ligaria Damasco a Medina, que serviria tanto para mobilidade militar para contra o uso religioso, já que essas cidades de Meca e Medina eram as maiores e mais importantes cidades islâmicas. Abdul Hamid reforçou a retórica de califa do Islã e proibiu a nova arte europeia do cinema em 1899, pois havia temor em Abdul Hamid de agitação política que poderia usar o cinema para isso, além dele desconfiar de qualquer invenção que pudesse reunir multidões. Nisso ele proíbe também o futebol, que já havia adentrado no Império desde 1892, com comerciantes ingleses na Esmirna, que em 1894 haviam formado o primeiro clube de futebol otomano, o Futebol Clube de Esmirna, proibindo para cidadãos otomanos muçulmanos a praticar um esporte, somente permitido para cidadãos não muçulmanos e não otomanos, segundo o Império, como os gregos, armênios, eslavos, cidadãos que não eram considerados muçulmanos. No final da década de 1890, especialmente entre 1898 e 99, o futebol chegou em Constantinopla. Nisso, temendo que o esporte servisse de trampolim para reuniões públicas ou de fachadas políticas para adentrar reuniões partidárias anti-sultanato, ele proibiu o esporte para os muçulmanos, como já disse, mas o esporte foi praticado clandestinamente. No campo internacional, Abdul Hamid se aproximou cada vez mais do Império Alemão, se tornava cada vez mais a sua principal aliada. A visita do imperador Guilherme II da Alemanha a Constantinopla em 1898 simbolizou essa aliança crescente. A Alemanha recebeu concessões para projetos ferroviários e comerciais do Império, como na conclusão do plano para ligar Bagdá a Berlim em 1903. Mas, como eu disse, nunca foi para frente. A Alemanha passou a exercer cada vez mais influência no exército e na autonomia otomana. No início do século XX, Abdul Hamid intensificou sua política pan-islamista, promovendo uma figura protetora para os muçulmanos de todo o mundo, especialmente os muçulmanos sobre a rede colonial europeia, como na Índia Britânica e na Argélia Francesa, em Aceh, na Indonésia Holandesa. Ele utilizaria a imprensa estatal, as missões islâmicas e ajudas financeiras aos líderes islâmicos. Mas ele teve que aceitar a perda de Aceh para a Holanda, após uma rebelião anti-holandesa na Indonésia, em 1904. O que foi o fim de 334 anos de suzerania otomana naquela região, que vinha desde Selim II. Internamente, o regime de Abdul Hamid deu continuação a projetos de modernização da infraestrutura, continuando com as obras nas ferrovias de Hijaz. No plano interno, Abdul Hamid seguia vigiante, mas em 1903 ele sofreu uma tentativa de homicídio por nacionalistas armênios. Como resposta, os otomanos aumentaram sua repressão aos armênios com prisões em massa. Enquanto isso, a posição liberal crescia no exílio, especialmente na Europa. Internamente, nascia o movimento dos jovens turcos, avidamente nacionalista e reformista, que tinha apoio dos intelectuais e estudantes, e principalmente dos oficiais do exército, que queriam restaurar a Constituição de 1876, revogada em 1878 por Abdul Hamid. Nisso, a partir de 1903, Abdul Hamid aumentou a repressão interna, reforçando a polícia secreta, e qualquer ideia liberal
socialista, nacionalista ou reformista era tratada como crime contra o Estado, punido com a morte. As palavras Constituição ou Parlamento foram banidas do dicionário otomano. Apesar disso, ele continuou com a modernização da infraestrutura. Em 1916, havia 100 mil linhas de telégrafos dentro do Império Otomano, que ligava a Península Arábica aos Balcãs. Além disso, os carros, uma nova invenção europeia, chegou no Império Otomano por volta de 1905, que eram usados somente para a elite imperial otomana. Nesse mesmo ano, é fundado clandestinamente no Liceu de Galatasaray o clube de futebol de Galatasaray, o primeiro clube muçulmano do Império Otomano a jogar futebol. Mas enquanto isso, a oposição a Abdülhamid crescia dentro do Império Otomano. Os jovens turcos fundam em 1906 o Comitê de União e Progresso, KUP em turco, na Salônica. O KUP era uma organização secreta com membros infiltrados no exército e na burocracia, composta por oficiais, médicos, professores e intelectuais, influenciados por ideais ocidentais, nacionalismo turco e o constitucionalismo. A Salônica, relativamente afastada de Constantinopla, se tornou o centro dos jovens turcos, descontentes com a corrupção do Estado, da elite e o autoritarismo de Abdülhamid. Jovens oficiais do exército como Enver Bey, Niazim Bey e Talat Bey se tornaram lideranças fortes. Externamente, o Império enfrentava pressões externas. Abdülhamid viu a proclamação de independência da Bulgária em 1908 como uma grande tragédia para os otomanos. Além disso, no mesmo ano, a Bósnia e Herzegovina foi anexada oficialmente ao Império Austro-Húngaro, ou seja, de forma definitiva, mas a ocupação ocorria desde 1898. Na década de 1900, Abdülhamid fortaleceu o exército otomano com a cooperação com os alemães e a compra de novas armas alemãs, como nas metralhadoras, obuses e peças de artilharia Krupp. Na clandestinidade, a proibição ao futebol não serviu muito. Em 1907, foi fundado o clube de futebol Fenerbahçe, que jogavam em segredo. Entre 1907 a 8, Abdülhamid começou a perder a sua autoridade perante os militares. Então, em julho de 1908, após a ameaça de novas intervenções europeias e rumores de repressão, os jovens turcos iniciaram uma rebelião na Albânia e Macedônia Otomana. Tropas desertaram ao lado revolucionário e, diante disso, Abdülhamid cedeu. E em 24 de julho de 1908, ele restaura a Constituição de 1876, reabrindo o Parlamento Otomano e prometendo eleições, e a monarquia constitucional retorna. No entanto, a restauração constitucional não trouxe estabilidade imediata. Surgiu um clima de intervenção política do Estado, grande polarização política, com conflitos entre liberais, nacionalistas, islâmicos e minorias étnicas. Nesse mesmo ano, a linha ferroviária do Hijaz, Damasco, foi concluída. Seria uma boa ponte de ligação entre o Império e as partes sul do seu território. Na política, Abdülhamid começou a conspirar discretamente com setores conservadores e religiosos da sociedade otomana. Então, em 31 de março de 1909, a revolta pró-Abdülhamid eclodiu em Constantinopla. A revolta causou caos na capital. O KUP reagiu rapidamente e, em menos de 2 semanas, organizou o chamado Exército de Ação, liderados por Enver Pasha agora. E o exército entrou em Constantinopla em 27 de abril de 1909 e esmagou a rebelião e restaurou o controle. Em 27 de abril de 1909, o parlamento voltou à deposição de Abdülhamid II, o acusando de cumplicidade com a revolta. E nisso ele é destronado em prol de seu irmão mais novo, Mehmed V, que assumiu como sultão constitucional.
Abdulhamid foi exilado na Salônica até a sua morte em 1918, o que simbolizou o fim do velho regime otomano. A figura de Sultão Califa agora seria mantida como fachada até seu fim em 1922. Com a vitória dos jovens turcos, o Império Otomano entraria na sua última caminhada, os 12 anos de guerra e o fim do Império Otomano. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Até mais. Se inscrevam nesse canal.